Você sabia que a biodiversidade marinha brasileira está sendo ameaçada pelo avanço do coral-sol? Continue nesse vídeo comigo para saber mais como podemos evitar essa ameaça. Esse episódio tem o apoio de nossos patrocinadores, Bioicos Cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. Confira os links na descrição. Olá, eu sou a professora mestra Rafaela Duarte, formada em Ciências Biológicas e diretora executiva do Instituto Bioicos. E hoje eu vou te ensinar mais sobre o coral-sol. Você vai aprender mais sobre quem é o coral-sol, como conseguiram se estabelecer no Brasil, os prejuízos da sua invasão e o que pode ser feito para controlar. Se você gosta dessa nossa série de vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. A intensificação do trânsito marítimo, desde as grandes navegações, permitiu que organismos fossem transferidos para áreas que não sejam de sua ocorrência natural. Esses organismos são chamados de espécies exóticas e podem causar grandes problemas ecológicos e econômicos no ambiente em que são encontrados, como é o caso do coral-sol. Coral-sol é o nome comum para espécies animais do gênero Tubastreia, originários do Indo-Pacífico e que chegaram no Brasil por volta dos anos 1980, em incrustações de plataformas petrolíferas no Rio de Janeiro. No Brasil, são encontradas duas espécies, Tubastreia tagucensis, de cor amarelada, e Tubastreia coccinea, de cor alaranjada, entre outras características morfológicas que as distinguem, tanto em ambientes naturais da costa brasileira, como também em plataformas petrolíferas, navios e boias. Esses organismos estão se dispersando na costa do Brasil, mas principalmente nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e mais recentemente em outras áreas do Nordeste, como Pernambuco e Ceará. Você deve estar se perguntando como essas espécies conseguiram chegar no Brasil, né? Eu vou te explicar. Quando uma espécie consegue ser uma boa competidora por espaço, ela pode exercer influência ao longo de uma área e ter vantagem na competição com outros organismos que não sejam da sua espécie, o que chamamos de competição interespecífica. Além disso, uma maior área de influência possibilita que a espécie exótica tenha maior disponibilidade de recursos para crescer e se reproduzir. A ausência de predadores naturais também intensifica a área de influência desses organismos. Todas essas características podem favorecer a espécie de tal forma que ela se torne invasora no local. O coral-sol possui características que o tornam um excelente competidor por espaço e por recursos. Por exemplo, ele não precisa de zooxantelas, que são as microalgas, para realizar fotossíntese, e por isso não branqueiam como os corais zooxantelados. Clica nesse card aqui para saber mais sobre o branqueamento dos corais. Além disso, o coral-sol possui altas taxas de reprodução, sexuada e assexuada, principalmente em águas quentes, onde o seu metabolismo é acelerado. A reprodução desse organismo acontece por meio da dispersão de uma larva pelágica, chamada plânula, que devido à capacidade de natação e dispersão, consegue se estabelecer como pólipos em áreas distantes da sua área de liberação. Além disso, esses organismos produzem substâncias químicas que impedem o assentamento, ou seja, o estabelecimento da larva em um substrato, de outras larvas de outras espécies próximas da área de liberação. É um fenômeno conhecido como alelopatia, obrigando essas larvas de outras espécies a buscarem áreas distantes da área de influência desses compostos químicos. Assim, o coral-sol consegue aumentar a sua área de distribuição no Brasil. Você sabia dessa capacidade alelopática do coral-sol? Você pode aprender muito mais sobre isso e outros assuntos de biologia marinha adquirindo os nossos cursos online e os nossos e-books, clicando nesse card. Você acha que essa invasão do coral-sol tem consequências? Sim, há prejuízos tanto econômicos quanto ecológicos. Na Bahia, o coral-sol compete com o coral-cérebro, Mucismilia brasiliensis, que é a espécie mais encontrada nos recifes e chapeirões de abrolhos. Como o primeiro se reproduz e cresce mais rápido, o segundo sucumbe a esse excelente competidor. Assim, as estruturas que conhecemos dos chapeirões dos recifes da Bahia estão ameaçadas. Além disso, esponjas e algas, que também compõem e formam recifes no Brasil,
vão sendo sufocados pelo coral-sol à medida que estes crescem e acabam homogeneizando os recifes. Dessa forma, a biodiversidade dos recifes brasileiros reduz drasticamente, já que espécies que antes habitavam ali acabam desaparecendo pela falta de recursos e condições para se estabelecer. O coral-sol pode transformar ambientes recifais e afetar negativamente atividades econômicas, como a pesca local e o turismo subaquático. Mas e aí você me pergunta, tem solução? Bom, é importante sempre que haja a união da sociedade, da academia e de instituições públicas e privadas na luta contra espécies exóticas, para a construção de um plano de ação adequado à realidade de cada região. O plano de ação segue protocolos compostos pelo diagnóstico e monitoramento, onde são conhecidas as características biológicas e ecológicas desses organismos, além de sua distribuição no Brasil. Depois, são compiladas formas de controle e manejo que já existem, juntamente com projetos desenvolvidos pelo poder público e privado no Brasil. O controle químico ocorre com substâncias específicas para as espécies e não acumulativas, ou seja, que não se acumulam nos organismos marinhos. O controle físico, com a remoção mecânica. O controle biológico ocorre por meio da introdução de parasitas específicos da espécie, predadores e ou melhores competidores. No entanto, esse controle não é tão bem aceito, pois pode introduzir outras espécies exóticas. E há também o financiamento de pesquisas em universidades públicas e instituições privadas para o desenvolvimento de planos de ações para o manejo do coral-sol em diversas regiões do país e para sensibilização e educação ambiental em comunidades tradicionais que estão sendo negativamente afetadas pela presença do coral-sol, como o Projeto Coral-Sol e outros projetos desenvolvidos. Assim, embora as espécies de coral-sol causem problemas ecológicos e econômicos na costa brasileira, existem diversas instituições que atuam no controle e manejo dessas espécies em conjunto para que possamos suprimir essa invasão, principalmente em áreas marinhas protegidas, que são centros de biodiversidade marinha brasileira. Então é isso, pessoal! Chegamos ao fim de mais um episódio da nossa série Biologia Marinha em Revista. E hoje você aprendeu sobre quem é o coral-sol, como conseguiram se estabelecer no Brasil, os prejuízos da sua invasão e o que pode ser feito para controlar. Gostou desse episódio e quer saber mais? Este material foi baseado no artigo O Coral-Sol, um astro invasor, de autoria de Pedro Arruda, Nicolas Negreiros, Thaís Sempre Bom, eu, Rafaela Duarte e Douglas Peró, publicado na revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bioicos. Acessando os links na descrição, você será redirecionado ao nosso portal, bioicos.org.br. Por lá você apoia o Instituto apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos, adquirindo os nossos e-books ou fazendo doações por Pix. É isso aí, pessoal! Aqui é a Rafaela Duarte e até um próximo episódio.